Meus irmãos, assim como nós retornamos no domingo, hoje pela manhã, ao Evangelho de Lucas, depois de um período aí de 30 dias, né, que os irmãos tiveram também, pela graça do bom Deus, sido ensinados na palavra de Deus pelos irmãos que aqui ficaram responsáveis pelo ensino da igreja durante esse período, nós então, semelhantemente, retornaremos ao livro da exposição aos domingos à noite, que é o livro de Juízes. Vamos então ao livro de Juízes, no capítulo de número 8, onde nós paramos. Nós terminamos o capítulo 7, e agora, hoje, com a graça do bom Deus, nós ouviremos sua voz, sua palavra, a partir dos primeiros versículos do capítulo 8. Livro dos Juízes. Capítulo de número 8. Meus irmãos, uma vez que nós abrimos o texto sagrado, sua Bíblia está aberta, eu rapidamente quero recapitular para nós lembrarmos onde nós paramos, não é isso? Vocês se lembram que no capítulo 7, o capítulo 6 e o capítulo 7 são a história, o início da história do juiz chamado Gideão. Ele é o quinto juiz levantado por Deus, e ele vai ser a mão de Deus para bater a opressão midianita. Lembram-se, irmãos, da meta narrativa do livro dos Juízes? Lembram-se? O povo peca, Deus levanta um inimigo externo para oprimi-los, eles clamam a Deus, Deus envia um libertador. Eles voltam a pecar, eles clamam, Deus em sua graça envia o libertador. Eles voltam a pecar. E assim esse ciclo, que levará o reino de Israel, e posteriormente na sua divisão, o reino do norte, o reino do sul, à queda. Porque eles, mesmo contando com a graça de Deus, eles voltaram ao pecado, e por fim Deus os destruiu, como prometera. Mas em Juízes isso está no início. Esse pecado do qual Israel não se apartaria está no início. E nós vamos ver, nós temos visto que a qualidade dos juízes tem se piorado na medida em que o livro passa. Nós vemos no início líderes como Otniel, nós vemos líderes como Débora, mas agora nós estamos vendo líderes piores, que são inconstantes, que temem, que têm dúvidas, como Gideão. E nesse capítulo, o capítulo de número 8, nós começamos a ver aí contado e narrado a queda de Gideão. Ele posteriormente terminará a sua vida em idolatria. Um dos juízes de Deus, que mostrou fé no início, agora no final de sua vida fraqueja e se torna um idólatra. Isso vai mostrar que a qualidade da fé de Israel está piorando. Depois de um grande feito da parte de Deus, entregar os midianitas na mão dos 300 de Gideão, como nós vimos no último sermão, há 30 dias atrás. Agora Gideão sai na caçada dos reis dos midianitas, os dois reis dos midianitas. Gideão havia vencido, junto com a aliança que fizeram das tribos do centro-norte de Canaã, ele havia vencido o exército dos midianitas com os povos da Arábia e vencido os dois príncipes de Midian, mas não os reis. Os príncipes foram vencidos, mas os reis não. E Gideão sai a caçada no capítulo 8 desses dois reis. Nós entenderemos agora, biblicamente, o porquê que Gideão faz isso. E o que acontece nesta caçada de Gideão, nesse ínterim, com a pessoa de Gideão e as tribos que estavam na jornada que ele de fato opera em busca desses dois reis dos midianitas. E veremos também os ensinamentos, claro, da palavra de Deus para nós hoje, acerca desta passagem poderosa. Então veja, Gideão acaba de ser vitorioso juntamente com seus 300 sobre o exército de Midian. Lembram-se disso, né? Cercaram o vale com os cântaros, as tochas, trombetas. Agora a batalha foi vencida. Só que Gideão não se dá por satisfeito. Ele quer os dois reis de Midian nas mãos dele. Vamos ver o texto então? Vamos ver depois, vamos expor e por fim aplicar. Veja o versículo 8. Capítulo 8, versículo 1. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse:
dar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pães para esses que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: porventura tens já sob o teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne, com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel, e de bom modo falou a seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou os homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei essa torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, e os que caíram na batalha, foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades, ao oriente de Noma, em Jobeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém Gideão os perseguiu, e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Voltando por Gideão, filho de Joás, da peleja, pela subida de Heres, deteve ao moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais gostejastes de mim, ou zombastes de mim, dizendo: porventura tens tu sobre o teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade, e os espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: como és, assim eram eles, cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse Gideão: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesses deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. E disse a Jéber, seu primogênito: dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disse Zeba e Salmuna: levanta-te e arremete contra nós, porque qual o homem, tal a sua valentia. Dispôs-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua, que estavam no pescoço dos seus cabelos. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, tua palavra é linda. Ó Deus, através do teu Santo Espírito, ajuda-nos, ó Pai, expor a tua palavra com fidelidade, com precisão, Senhor. Ajuda-nos. E, ó Pai, ajuda-nos a aplicá-la ao nosso coração, para que saiamos daqui edificados pela verdadeira doutrina que provém do alto, provém do Senhor. Em nome de Cristo nós oramos, confiados em Ti, pelo Espírito Santo nós oramos. Amém. Meus irmãos, Gideão, ele termina a batalha contra os midianitas, e ele é vitorioso, como nós vimos no final do capítulo 7. Mas a tribo irmã de Manassés, lembram-se que Gideão era de Manassés, não pode esquecer disso. Gideão era da tribo de Manassés, ao ocidente. A tribo irmã de Manassés, Efraim, lembram-se que Manassés e Efraim eram tribos irmãs, ambos eram filhos de José, lembra? José do Egito. Tanto Manassés e Efraim eram filhos de José, por isso tribos irmãs. Os de Efraim, se de fato mostram aborrecidos com Gideão,
Porque Gideão não lhes chamara desde o início para a batalha de Midian, contra os midianitas. É o que diz o texto, veja aí. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que nos fizeste? Que não nos chamaste quando fosse pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. A ideia aqui, meus irmãos, é que as duas maiores tribos do centro-norte de Israel, de Canaã, estavam de fato, poderiam estar disputando poder. É por isso que Efraim, que era uma das maiores tribos de Israel, juntamente com Manassés, Efraim vai agora a Gideão e diz: você quer roubar o nosso lugar? Você quer se destacar mais do que nós? É interessante que haverá também uma disputa igual, partida de Efraim com o juiz Jefté. No capítulo 2 de Juízes nós veremos isso. Efraim é uma tribo que vai se levantar de mão e dizer: vocês foram guerrear sem nós. Ou seja, Efraim queria, porventura, guardar a hegemonia em Canaã. Era a tribo mais importante. E guerrear sem eles é como se fosse uma afronta. Mas alguns estudiosos creem que Gideão não chamou Efraim com medo de parecer que Manassés, que era o irmão mais velho, mas que ficou em segundo lugar na bênção de Jacó. Vocês se lembram da bênção de Jacó no final de Gênesis, que ele troca? Manassés é o irmão mais velho e Efraim é o irmão mais novo. Só que na bênção de Jacó, Jacó abençoou o mais novo e não o mais velho. Então Efraim tem a preeminência sobre Manassés. Lembra que Gideão é de Manassés. Por que porventura talvez, são especulações, ok, irmãos? Mas são possíveis. Por que Gideão, porventura, não teria chamado Efraim para a batalha? Para não parecer que Manassés estava ordenando Efraim, uma vez que Efraim era a tribo abençoada por Jacó acima de Manassés. Então talvez seja isso. Mas Efraim, preocupado com a sua hegemonia, e ainda mais, nós podemos imaginar, preocupado em não ter acesso aos despojos da batalha. Ou seja, vocês vão tomar os despojos aí, sem a nossa participação. No final do capítulo 7 da guerra contra os midianitas, a gente não pode esquecer que Efraim teve um papel importante, que quando os príncipes Oreb e Zeb fugiram, Efraim cercou-os, não impedindo que eles fugissem, e os capturou. Então Efraim participou do final da batalha, mas eles estão aqui chateados com o Gideão, porque não foi desde o início da batalha. E eles estão imaginando, porventura, que Gideão quer deixá-los fora dos despojos. E agora veja como o Gideão vai responder. Olha que maravilha de resposta de Gideão. Versículo de número 2. Vamos ver juntos aí o 2 e o 3? Vamos ver juntos? Leamos. Porém, ele lhes disse: que faz? Não são Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizeste? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Olha que maravilha a palavra de Gideão. Gideão poderia ficar irritado. Gideão poderia dizer assim: olha, Deus me levantou e vocês querem vir contra mim? Quem começou essa guerra? Quem se dispôs ao ponto de me opor à minha própria família? Lembram-se lá, quando Deus deu ordem que ele destruísse o altar do pai? Para mim custou muito. A batalha é minha, a vitória é minha. Vocês agora querem aparecer e de fato me questionar quanto a que horas eu vos chamei para a batalha? Mas Gideão não responde assim. Gideão conta com a graça de Deus aqui em dar uma resposta sábia, apaziguadora, uma resposta branda. E não é o que diz Provérbios? A palavra branda desvia do furor. Olha que maravilha. Olha o que Gideão diz aos Efraim: o que eu fiz mais do que vocês? Os rabispos de Efraim são melhores que a vindima de Manassés, ou de Abiezer, que era o patriarca de Manassés. O que eram os rabispos? Eram as uvas que, na parte da colheita, caíam no chão e eram pisadas, que ninguém pegava. Era o fim da colheita, aquilo que sobrava, aquilo que deixado ali, que não valia para nada. Eram chamados rabispos.
Olha o que Gideão vai dizer. Os seus rabiscos, Efraim, os seus feitos, chamados de rabiscos, vocês acham que são menores do que participar de toda a batalha? São melhores que a vindima, a colheita da uva de Manassés. A colheita da uva de Manassés não chega ao pé das vindimas de Efraim. Aquilo que vocês fazem de menor é muito maior do que nós fizemos. O que vocês fizeram, aparentemente para vocês de menor, é muito maior, porque vocês cercaram os príncipes dos medianitas. O que nós fizemos maior do que isso? Nós preparamos a batalha, nós vencemos homens comuns do povo, mas vocês capturaram os príncipes. E a Bíblia diz que com essa palavra, abrandou-se-lhe o coração de Efraim, abrandou-se o coração de Efraim, e eles mantiveram paz ali. Olha que ensino poderoso. Às vezes alguém nos chega com a palavra dura, e nós respondemos o mesmo tom. Meus irmãos, quantas divisões na igreja acontecem por conta disso? Deixa eu lhes falar, irmãos. Muitas vezes nós agimos como crianças. Crianças é que respondem a mesma coisa. Crianças não sabem, não têm controle. Elas geralmente fazem o que os seus amiguinhos fazem a elas retribuem o mesmo preço. Se o coleguinha não quer dar o brinquedo, ele também se agarra ao seu e não dá. Geralmente eles pagam com essa moeda. Mas nós, maduros em Cristo, nós não devemos fazer assim. Nós devemos aprender a lidar com ofensas, a ouvi-las e a responder de maneira branda, desviando o furor da pessoa. É o que acontece aqui. Mas vamos mais. Olha só, versículo de número 4. Então a tensão com Gideão e Efraim é resolvida, ok? Eles se dão satisfeitos com a resposta de Gideão. Versículo de número 4. Vindo Gideão ao Jordão, ele está descendo, olha, está no centro-norte, lembra que a batalha é lá ao sudoeste de Canaã, melhor, ao noroeste de Canaã. Então ele está descendo porque ele está indo para o Jordão. Então ele está indo ao leste. Ele estava a sudoeste da batalha, perto do Monte Jubal, e agora ele está indo ao Jordão. Então ele está indo em direção leste, a Transjordânia, para onde fugiram o restante do exército combalido dos midianitas, junto com os dois reis. Então veja, versículo de número 4. Vindo Gideão ao Jordão, passou o Jordão, ou seja, passou com os 300 homens. Passou o quê? Passou o Jordão. Então eles vão entrar no território da Transjordânia, que é o território onde os midianitas estão. É o território dos midianitas. Então Gideão, junto com as tribos, com os representantes, na melhor, os 300 seus, ele vai para um território que não é dele, que é dos midianitas. É por isso que o texto diz que os midianitas, o restante do exército, é pego de surpresa, porque eles não esperam que Gideão vá buscá-los no território deles. Quando eles chegam, é como alguém que está fugindo vamos supor, de uma ameaça na rua, um ladrão, chega em casa, tranca a porta, se dá para o seguro, que ali é o ambiente dele. Não espera que alguém vá atrás a tal custo. A mesma coisa acontecendo com o restante do exército midianita. Ele vai para o território dele e fala: Gideão não pode seguir aqui. Mas Gideão está no encalço deles e desce com os homens. Tanto que o texto diz, mesmo cansados. Então a ideia dos dois reis de Midian ele não vai nos seguir depois de uma batalha dessa. Mas mesmo cansados, Gideão e os 300 vão atrás e passam o Jordão, entram em território dos midianitas. Então continua o texto. Veja aí, versículo de número 4. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, veja aí, mas ainda perseguindo, né? E versículo de número 5. E disse aos homens de Sucote: dai e peço-vos alguns pães para esses que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Sucote era uma cidade pertencente à Transjordânia. Agora Gideão já está do outro lado de Canaã, passou o Jordão, mas é pertencente à tribo de Gad. Lembra que 3 tribos ficaram na Transjordânia, lado oriental de Canaã, lembram-se disso. Então Sucote é uma cidade que pertence a uma tribo de Israel, que é Gad. Então Gideão, imaginando-se como era óbvio a princípio, estar perto de irmãos dele, ou seja, filhos de Jacó, que é Gad, diz assim: olha, nós estamos no encalço dos reis de Midian, e o exército está cansado, dá-nos pão, para que a nossa força
volte e nós continuemos a perseguição atrás desses reis. E veja como os homens, como nós vimos, os homens de Sucote respondem. Olha aí, o versículo de número 6. Porém os príncipes de Sucote disseram: porventura, tens já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos como o teu exército? A ideia aqui é de zombaria, de motejo, é dizer assim, o que você pensa que é? E é interessante que aqui, da parte dos de Sucote, é uma falta de fé dos homens de Sucote, dos homens de Gade. Por quê? Porque Gideão havia sido levantado, Marileia, Cláudia, Irineia, minhas irmãs. Gideão havia sido levantado pela mão de Deus. E isso era claro em Israel. Tanto que todo Israel comprou a pessoa de Gideão, o seu carisma, que lá foi dado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Gideão para dar liderança ao povo. Mas os de Sucote rejeitam a liderança de Gideão a princípio. Quem você pensa que é? E motejam dele, zombam dele. Os reis de Midian já estão em seu poder. Uma referência aqui, Milena, Cida, Marcelo, Helena, minha irmã. Uma referência aqui aos punhos de Zeba e Salmuna pode ser uma referência a um costume antigo dos povos das batalhas, que quando os reis desses povos eram vencidos, o punho era cortado, a mão era cortada, como um troféu. Então aqui pode ser uma referência a esse costume. Estão os punhos de Zeba e Salmuna sob a sua possessão? Ou seja, você já os venceu? Como é que exige algo de nós se você não é vitorioso? E agora veja como Gideão responde. Olha aí, versículo de número 7. Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar, diz o texto, nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os arroios. Meus irmãos, veja que Gideão, ele muda um pouco aqui. Nós começamos a ver uma mudança na personalidade de Gideão. O Gideão apaziguador lá do início do texto de Efraim já não é esse Gideão. Isso aqui é importante ver. É importante ver isso aí. O de Efraim diz: olha, nós não fizemos nada mais que vocês. Vocês aqui tiveram a vitória sobre os príncipes. Nós não. É um apaziguador. Aqui não. Aqui é um vingador. Aqui muda algo nele. E é perigoso. Porque diz assim: vocês não querem me ajudar? Quando eu voltar em paz, ou seja, quando eu voltar com a vitória sobre vocês, eu vou passar por cima da carne de vocês. Não parece mais o mesmo Gideão. Isso mostra como nós somos inconstantes. Não é verdade? Como nós somos inconstantes. Se Cristo não nos guardar, nós que éramos apaziguadores, podemos virar os mais bélicos dos homens. Não é verdade? Você não já viu pessoas calmas terem discussões que assustam? Pessoas que eram apaziguadoras, pessoas que queriam sempre o bem, fugiam de brigas, de contendas. Agora compraram uma, parecem terem mudado completamente. É porque é assim que nós somos, instáveis, como o vento, se Deus não nos guarda. Gideão, o mesmo que apaziguava ali, agora parece alguém vingativo. Pois eu vou rasgar, no texto original, o hebraico diz: eu vou rasgar a pele de vocês quando eu voltar. E aí o texto continua. Descendo para Peniel, e é interessante que ele passa por Sucote e Peniel. Eram cidades por onde passou também o patriarca Jacó. Essas cidades, quando Jacó estava indo a Canaã, ele passou por essas cidades. Então havia uma certa historicidade, tradição nessas cidades, tá? É chamado Penuel, que é Peniel. É chamada porque Jacó deu o nome ao lugar, este nome, Peniel, né? Deus está aqui. Então tem uma história ligada a Jacó. E então Gideão passa por essas cidades. E ele vai agora a Peniel, esperando ter a ajuda de Peniel, que ele não teve suporte. Veja aí, versículo de número 8. Dali subiu a Penuel, que é Peniel, né, irmãos? E de igual modo falou a seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe apelam, do mesmo jeito. O que você pensa que é? Você não é rei, você não foi vitorioso ainda, nós não vamos dar pão não. E aí então, versículo de número 9, pelo que também falou os homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, ou seja, quando eu tiver a vitória sobre os reis de Midian, eu vou derribar essa torre de vocês aí. As torres eram construídas em certas cidades como local de refúgio.
Então, quando uma cidade menor era invadida, o povo da cidade fugiu, pelo menos a elite da cidade, né? Os líderes fugiam para a torre e se encontravam ali seguros da invasão. Então, a cidade se orgulhava de ter uma torre. Então, Gideão diz assim: dê uns pães para os meus homens. Não, vamos dar pão para ele. Então é o seguinte: está vendo essa torre no qual vocês se orgulham? Quando eu voltar em paz, eu derrubarei a torre. Veja Gideão. Não tem nada a ver com aquele Gideão melindroso lá do início do 6, do capítulo 6 e 7, lembra? Aquele homem que, Senhor, se o Senhor puder, não parece mais esse homem. Que coisa. Vocês já notaram um negócio aqui? Eu ia guardar mais para o final, mas eu não me abro. Vocês já notaram um negócio aqui? Que o Senhor, Deus, desapareceu do narrativo. Nós estamos lendo o capítulo e Deus não está lá. O que Gideão está fazendo não é por ordem divina. Nós vamos entender depois por que Gideão está indo atrás dos 2 reis do dia ali. Mas é porque Deus não está aqui. Gideão faz isso confiado na própria força dele. É por isso que ele vira outro tipo de homem. Vamos mais? Olha só. Versículo de número 10. Agora é uma nota do autor de Juízes, do escritor. Enquanto Gideão continua sua jornada de caçada aos reis de Midian, o escritor olha para onde estão os midianitas com os reis. Olha aí. Estavam pois Zeba e Salmuna em Carcor. Carcor era uma cidade, não é bem uma cidade, era um deserto, que possuía alguns vilarejos, um deserto a leste do Jordão. Então veja. E os seus exércitos com eles estavam uns 15 mil homens. Esses 15 mil homens eram aqueles que restaram do exército dos povos do Oriente, porque os que caíram no dia da batalha de Gideão, lá que Deus fez com que matassem uns aos outros, foram 120 homens que puxavam da espada. Então veja, Gideão está descendo, transpõe o Jordão, passa o Jordão, vai a Sucote nega ajuda, ele promete vingança, vai a Peniel nega ajuda, ele promete vingança e vai descendo. Enquanto isso, mais ao leste, mais ao sul, perto do deserto ali, os midianitas estão tranquilos, porque acham que Gideão está lá em Canaã, que ele já venceu lá e está repartindo os despojos da guerra. Não, Gideão está no encalço deles. Então eles se acham seguros, mas não sabem que Gideão está vindo. Então veja, versículo de número 11: subiu Gideão pelo caminho dos nômades. Ou seja, está vendo que ele está indo no território dos midianitas? Porque os midianitas eram nômades. Lembra que a gente falou isso? Os midianitas, os povos do Oriente eram povos nômades. Eles iam a Canaã, tiravam o sustento e voltavam, e armando tendas em lugares e se valendo dos produtos do plantio daqueles lugares. Então Gideão usa a trilha deles. Eles nem imaginam que Gideão está usando o próprio caminho deles para alcançá-los. Por isso que Gideão pegará a cada um deles desprevenido. Então veja, versículo 11: subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente de Noba e Jogbeá. Noba e Jogbeá, meus irmãos, são cidades que não se sabem muito bem, os estudiosos, eles não sabem muito bem a localização hoje, mas sabemos que fica a leste de Canaã, né, depois do Jordão para a Jordânia, ao sul, perto do Mar Morto. Então seria a sudeste do Mar Morto. Seria a localização provavelmente dessas duas cidades, Noba e Jogbeá. E feriu ali, Gideão achou o exército naquele local, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Ele já viu por quê. Versículo 12: fugiram Zeba e Salmuna, os reis de Midian. Porém, olha Gideão, Gideão específico, não parece o Gideão lá, aquele Gideão que a gente conheceu no capítulo 6 e 7, aquele Gideão que não quer ir para a guerra, sabe? Deus, prova, dá um sinal, olha e tal, sabe? Que reluta. Não parece que ele está com, né? Como diria hoje, ele está com sangue nos olhos, né? Ele está atrás daqueles homens querendo alcançá-los e não os pouparia. Gideão vai atrás, venceu o exército, não tem mais exército, mas está atrás dos 2 reis e vai atrás dos persegue, olha aí. Porém, Gideão os perseguiu, versículo 12, e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna,
e desbaratou todo o exército. A ideia do restante do exército ser desbaratado é a seguinte: é que depois de ter vendido os reis, o exército ficou sem liderança, então o exército se desfez. A ideia é essa: não havia mais força, não se levantou mais força, porque os 2 reis foram capturados, então o exército perdeu toda a sua moral e perdeu toda a sua estrutura funcional. Então a ideia foi desbaratado o exército, não havia mais força entre os midianitas. Versículo 3: voltando, pois, Gideão, a gente acha que vai para onde? A gente já leu, Guilherme, já sabe, Carlos e Isabel. Ele vai lá para Sucote e Peniel, Luiz, porque ele falou, lembra? Quando eu voltar, vou dar uma passada aqui, né? Então imagina agora, olha aí. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, pela subida de Eres, deteve um moço de Sucote. Você da onde? Perguntou ele, nem imaginei. Sou de Sucote, então peraí. Vou te fazer umas perguntas aqui. E o moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. É interessante esse texto aqui, que ele mostra, meus irmãos, que havia um certo grau de alfabetização que fez-se acessível nos dias de Gideão. Havia já um alfabeto sendo disseminado, propagado naquela época, difundido. Não era comum qualquer homem saber escrever e ler. E aqui você vê um servo, um jovem, aqui o texto diz, né? O texto usa um moço, porém, versículo de número 14, deteve o moço. O termo aí é um servo, a ideia de um escravo, jovem escravo. E o escravo, nessa história que o escravo saiba daquela época dos povos antigos que diz escrever e ler. Mas esse moço escreve o nome dos anciãos. Então mostra que havia uma difusão do alfabeto ali, mesmo que primitivo naquela época. Porque antigamente, os povos antigos, a literatura era dada às elites, tanto na Mesopotâmia como no Egito, por exemplo. Era coisa daqueles que pertenciam à elite. Aqui você já vê o alfabeto difundido. Um servo, um escravo escrevendo, e é outro lendo. Então ele vai e escreve então a lista dos 77 homens ou anciãos, diz aí, 77 anciãos de Sucote. Então veja agora, versículo 15. Então veio Gideão aos homens de Sucote e diz: agora veja, vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais zombastes de mim, dizendo: porventura tens tu sobre o teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E então tomou os anciãos da cidade. Anciãos aqui não significa que são necessariamente velhos, tá? Os anciãos aqui significam os homens experientes, os líderes da cidade, não necessariamente velhos, embora velhos poderiam estar inclusos aqui nesse grupo, ok? Então tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Nós não sabemos que tipo de castigo foi utilizado, foi usado por Gideão para puni-los. O texto não deixa claro. Nós sabemos que por espinhos do deserto e abrolhos ele usou para puni-los. Nós não sabemos como. Se isso feriu a carne dos homens, como ele falou, né? Eu vou rasgar a carne de vocês. Se foi uma espécie de chicote criado com espinhos e abrolhos, não sabemos. Mas que eles foram punidos severamente por Gideão, porque zombaram de Gideão. Veja o versículo de número 17. E também derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Você não vê a mão de Deus aqui. Você vê apenas a mão de Gideão. Você vê uma vingança de um homem que foi humilhado e não suportou a humilhação. Foi vingado. Você não vê Deus aqui. Deus não deu ordens para Gideão ir lá e punir Sucote e Penuel. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ainda que Gideão estivesse errado, e está, em tomar vingança aqui, não quer dizer que Deus não estava se fazendo disso para punir a falta de fé dos homens de Sucote e Penuel. E aí que está a soberania de Deus. Os de Sucote e Penuel deveriam ter reconhecido que Gideão já era um líder. Não deveriam ter negado o dom a Gideão, porque Deus levantou Gideão. Mesmo que ele fosse um líder, não o melhor líder, mas Deus havia levantado. Isso estava provado em Israel já. Mas eles, por falta de fé,
rebeldes não ajudaram a Gideão. Por isso Deus vai punir-los, mesmo usando a atitude errada de Gideão de vingança. Mas Deus está fazendo isso, embora Deus não apareça aqui. Deus está punindo a falta de fé de Penuel e de Sucote para com Gideão. Mas Gideão não está certo. Por que ele não está certo? Porque Gideão deveria agir, por exemplo, como Davi agiu. E olha que Gideão não era rei. No final dessa Gideão, ele é chamado a ser rei em Israel. E nós vamos ver que ele vai rejeitar. E o porquê disso também. Mas ele era rei e está agindo como um rei que foi humilhado, um homem de orgulho foi humilhado para uma vingança. Mas como agiu Davi? Tem um texto da Bíblia que eu vou ler para vocês que eu acho maravilhoso. O contexto desse texto que nós leremos é quando Absalão se levanta contra o seu pai Davi, e numa revolta contra Davi, Davi sai de Jerusalém, ele foge de Jerusalém, para não ir contra o filho. Então ele foge com os seus homens fiéis, ele foge. Só que ele é um rei foragido, porque o próprio filho está ameaçando ele de morte. Então o contexto é esse: Davi está saindo de Jerusalém porque o filho tomou o trono à força e quer matar o pai, e Davi tem que fugir. Agora veja o que acontece nessa fuga de Davi. Tendo Davi chegado, o rei Davi chegado a Baúrim, nessa fuga de Jerusalém, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul. Lembra que Saul foi o rei antes de Davi, lembra? Foi rejeitado por Deus e Davi foi colocado no lugar de Saul. Esse homem que saiu lá de Baúrim, da cidade, pela qual Davi passava, era da família de Saul. Era um homem que era parente de Saul. Agora veja. Cujo nome desse homem era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando Davi, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Estavam todos os valentes do rei, os fiéis ao rei Davi, ao lado dele, e esse homem, Simei, estava uma pedra dele, pouco se importando. Seu maldito, maldito, está fugindo maldito, rei maldito, e jogava a pedra em Davi e nos homens de Davi. E amaldiçoava Davi, dizendo: fora daqui, homem de sangue, homem do diabo, homem de Belial. Disse Simei de Davi: homem do diabo, de Belial, porque o Senhor agora, Davi, te deu paga de todo o sangue da casa de Saul que você derramou. Você usurpou o reino de Saul. O meu parente lá, Deus te deu paga, maldito. E Davi ouviu isso. Davi não estendeu a mão contra Saul, lembra-se? Davi não fez nada para tomar o reino de Saul. Deus deu o reino do reino a Davi. E agora Simei disse: seu maldito, você matou Saul, você merece a morte, maldito, bem feito para você, Deus é contra você. E Davi em silêncio. E ele está cavando pedra em Davi. E o texto continua: agora, na tua desgraça, eite aí, na tua desgraça, porque esse é homem de sangue. Então, diz o texto, Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa que eu mate esse homem, meu senhor, disse o servo a Davi. Esse cão morto não pode amaldiçoar. E botou a mão na espada e disse: deixe-me passar e eu lhe tirarei a cabeça do rei Davi. Eu vou matar esse homem. Então respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o me amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, ou seja, se o Senhor criou essa situação, quem diria ao Senhor: porque assim fizeste? Deus sabe o que faz. Disse mais a Davi, a Abissai e todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar-lhe a vida. Quanto mais ainda esse Benjamim, deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para mim na minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Veja o Espírito de Cristo em Davi, do perdão, de saber ouvir a ofensa, não retribuir. Foi isso que faltou a Gideão. Vocês vão parar de mim? Eu vou rasgar a carne de vocês, e eu vou derrubar toda a segurança da vossa cidade. Vamos para o final do texto? Versículo 18:
Depois de ter então destruído a cidade de Sucote e Penuel, então olha só o versículo 18, ele vai se voltar aos reis de Midian. Olha aí, depois disse a Zeba e a Salmuna: olha, que homens eram os que matastes em Tabor? Então veja agora, irmãos, aqui é algo novo no texto. Aqui é uma informação nova. Essa batalha de Tabor não nos é narrada no livro de Juízes, e em lugar nenhum. Provavelmente, muito provavelmente, essa batalha teria acontecido nos anos em que Midian estava oprimindo Israel, estava oprimindo o povo de Deus. Essa batalha que a qual faz referência a Gideão aqui, perguntando a Zeba e a Salmuna: quais foram os homens que vocês mataram da batalha lá de Tabor? Então houve uma batalha num lugar chamado Tabor, em Canaã, e os reis de Midian mataram homens lá. E agora Gideão pergunta: vocês sabiam quem eram aqueles homens que vocês mataram naquele dia lá? E agora a gente começa a descobrir o porquê que Gideão queria tanto encontrar esses dois reis. Olha só, o versículo de número 18. Responderam o Zeba e Salmão: como tu és, assim eram eles, cada um se assemelhava a filho de rei. Ou seja, eles pareciam contigo. Tu és o rei? E Gideão não era, né? Mas ele está liderando o povo, ele parece um rei. Eles pareciam contigo. Com a aparência deles, os homens que nós matávamos lá em Tabor. Aí olha Gideão, então disse Gideão: eles eram meu irmão, sabia? Filhos de minha mãe. Aqui a ideia é assim: meus irmãos legítimos, não só meus irmãos por parte de pai, porque o pai, o homem naquela época tinha várias mulheres. Nem todos eram irmãos do mesmo da mesma mãe, mas aqui é a mesma mãe, ou seja, meus irmãos legítimos, vocês mataram eles, e eu não esqueci disso. E agora eu vou tomar vingança do sangue dos meus irmãos. Em Deuteronômio 19 diz que aquele que foi morto, o parente pode ser o resgatador do sangue, ele pode tomar vingança. Sabe qual é o problema de Gideão aqui? Ele está usando o carisma que Deus deu a ele para uma vingança pessoal. Esse é o problema. Tanto que ele usou Israel todo para essa demanda. Ele passou por Sucote e Penuel dizendo: ó, me dá pão aí, porque eu quero matar uns homens. Mas só que a questão era pessoal. Ele não tinha que envolver o povo todo numa vingança particular dele. Até que a lei permitisse, mas não envolver todo mundo. Quer ver uma coisa? Olha só. Às vezes pastores, líderes de igreja, eles se valem da liderança deles para ferir pessoas com quem eles têm desavenças pessoais. Às vezes pessoas do trabalho se valem de influência para poder ferir uma pessoa que tem algum recurso, alguma mágoa com ela. Ele aproveita aqui para poder ferir a pessoa. Isso é pecado. Isso é pecado. Gideão se valeu do carisma que Deus deu a ele, da liderança, do levantar de Deus, para poder tomar uma vingança pessoal dele. Ele se dispôs todo Israel e tomou vingança de Sucote e Penuel para uma questão dele, em particular dele. Ele agiu errado. E aí ele diz assim, versículo de número 19: esses eram meus irmãos, sabia? Filhos de minha mãe, pois tão certo como vive o Senhor. Agora o Senhor está aqui, né? É interessante que a gente geralmente quer colocar o Senhor nos nossos atos errados para justificá-los. Então agora Gideão lembra do Senhor. O Senhor não mandou nada. O Senhor mandou: vai atrás dos reis e... Tem um texto aqui, um versículo? Vai atrás, levanta-te, vai atrás de Zeba e Salmuna e acaba com eles. Tem uma ordem de Deus. Como é que ele coloca o Senhor aqui? Na sua vingança pessoal. Mas nós fazemos isso muitas vezes para validar os nossos erros. Ah, mas o Senhor, a palavra de Deus diz, mas eu senti que era do Senhor. Então veja, versículo de número 19: tão certo como vive o Senhor, se os tivesses deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. E disse a Jebe, o seu filho primeiro: dispõe-te e mata-os. E Jebe, levanta e mata os dois homens. E a Bíblia diz que Jebe, o primogênito, era muito jovem ainda e teve medo. É interessante que nessa hora Gideão olhou para Jebe e viu o antigo Gideão dele. O antigo Gideão, aquele que temia em fazer algo. Ele viu no filho mais, o primogênito, o jovem filho, porque o filho temeu.
O filho, de fato, não teve aquela vingança do pai. Então Gideão pôde ter o espelho de como ele era e o que ele havia se tornado. Aí o versículo de número 21 vai dizer, terminando. Então disse Zeba e Salmuna, como uma provocação, isso aqui é uma provocação, Gideão: levanta-te, você mesmo, e arremete contra nós, porque você não é um homem valente. Qual homem? Tal a sua valentia. Fica pedindo para o seu filho fazer isso, faça você mesmo. E agora veja, Gideão não titubeia. Não é mais o Gideão, como a gente está batendo na tecla, do 6 e do 7. Diz o texto: dispôs-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna. Agora veja essa informação aqui do autor do livro. E tomou os ornamentos em forma de meia-lua, que estavam no pescoço dos seus camelos. Meus irmãos, as coleiras dos camelos tinham ornamentos, na antiguidade, de metal em forma de lua. Essa definição de ornamentos em meia-lua aparece em Isaías. No livro de Isaías aparece uma vez lá. Esses ornamentos em forma de lua. E eles são ligados a amuletos. Funcionavam como amuletos para proteger do mal, para dar boa sorte. Os homens têm pé de coelho, os amuletos. Esse amuleto de meia-lua era um amuleto pagão, era místico, acreditava-se que dava proteção, fechava o corpo. Aí Gideão vai e pega os amuletos para ele. No decorrer da história de Gideão, nós vamos ver ele se envolvendo com idolatria. Mas veja, as coisas moram num pequeno detalhe. A idolatria começa com pequenas coisas. Ele vê o amuleto e toma para ele. Dos animais tira o amuleto e toma para ele. Porque o Senhor não está em nada disso. Vingança pessoal que leva à idolatria, que leva ao afastamento de Deus. Você vê Gideão se corrompendo. Nós, se Deus quiser, continuamos com Gideão no ano que vem. Mas eu tenho 3 aplicações, irmãos, do que nós aprendemos aqui hoje à noite, para nós terminarmos. Sermão não é sermão sem aplicação. Só com a aplicação que ele é sermão, porque ele deve servir a nós. Primeiro, nós aprendemos, irmãos, que a palavra branda desvia o furor. Você é conhecido como alguém de palavra branda? Ou sempre você está brigando? Ou sempre eu e você nos achamos o direito de discutir com alguém porque alguém discute conosco? Eu tenho o direito, fui ofendido, me ofendeu. É assim com você? Você é sempre assim? Deixa eu lhes falar, irmãos, se nós somos assim, de pagarmos sempre na mesma moeda, de respondermos a palavras duras com palavras duras, então nossa vida será uma vida de ira a todo instante. Será uma vida de litígios e guerras a todos os momentos. Porque somente a palavra branda tem a força de Deus para desviar os furores. Portanto, que o que sai da nossa boca seja a palavra de brandura, não bélica, não para colocar mais lenha na fogueira, mas para apaziguar, segundo a graça de Deus, os ânimos. Ok, irmãos? Não é bom que nós vivamos a discutir e guerra. Se alguém me ofendeu, que da minha boca saia a palavra que desconsidere a ofensa, como Davi fez. Deixe que amaldiçoe. O Senhor cuidará de nós. Segundo, a fé vacilante certamente nos trará muitos problemas. Recusar-se a agir por meio da fé é pecado. Lembra dos homens de Sucote e Peniel? Eles não creram que Deus havia levantado Gideão, por isso não ajudaram Gideão. O que aconteceu com eles? Foram punidos. Mesmo que Deus tenha usado a vingança pessoal de Gideão para isso. Mas, meus irmãos, reconhecer que Deus está operando e não nos tornar colaboradores por alguma indiferença que a gente tem, de fato é pecado. E nós pagaremos de uma forma com Deus. Nós não seremos abençoados quando nós deixamos de colaborar com a obra, e claramente é a obra de Deus. Às vezes nós, na igreja, deixamos de colaborar por uma disposição nossa. Não façamos isso. Colaboremos, para que claramente venha se mostrar a obra de Deus, tá? Venhamos a agir sempre com fé. Sempre com fé.
na obra de Deus. O Deus há de nos recompensar segundo a sua graça. Terceiro e último. Agora presta atenção. Nos momentos de vitória é que estão os piores perigos. Gideão foi vitorioso pela mão de Deus sobre os midianitas e foi vitorioso na perseguição aos reis de Midian, né? De amor de Deus. Mas ele cedeu à idolatria. Sabe qual é a hora mais perigosa para a nossa fé? Sabe qual é a hora mais perigosa para a nossa fé? É a hora que tudo vai bem conosco. Sabe por que Deus te envia tribulações e aflições? Por que Deus nos envia tribulações e aflições, dores? Nos inflige sofrimento, sabe por quê? Para nos abençoar. Para nos manter dependentes dele. Deus tira as coisas de nós para que nós confiemos apenas em Ele. E nós seremos grandemente abençoados. Mas o momento mais perigoso que um homem pode passar é quando não lhe falta nada. É quando ele tem todas as coisas ao seu dispor. Quando ele está bem com tudo. É a hora mais perigosa para a fé dele. Lembram-se de Davi? No ano em que os reis saíram para a guerra, Davi tinha vencido tudo, irmãos. Para que ele ia sair para a guerra? Para quê? Ele era um grande rei. Ele ficou em casa. E aí ele viu a mulher tomando banho. E a gente sabe onde a história termina. A hora mais perigosa para nós é a hora em que tudo está indo muito bem. Por isso, diz um ditado que o diabo mora nos detalhes. Quando tudo vai bem, a gente tem a inclinação de abaixar a guarda e não liga para pequenos detalhes. Uma reunião de oração, por que eu vou? Tem da igreja tanto? Pois o diabo, como diz o adágio verdadeiro, popular verdadeiro, ele mora nos detalhes. Nas pequenas coisas que você e eu deixamos de fazer ou fazer, ali pode estar a nossa ruína. Cuidado então, quando tudo está bem, não baixe a guarda, até nas pequenas coisas, fica dentro. Que Deus abençoe, segundo Jesus Cristo. Amém. A mighty fortress is our